Bom dia, amigos do canal Fé Ativa. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Que você que está doente seja curado. Que você que está oprimido seja liberto. Que você que precisa de uma provisão material, que você seja suprido. E que você que pede a Deus em favor da sua família, que a sua família seja salva, abençoada e protegida. Esta é a minha oração inicial a Deus em seu favor, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixe o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não o fez e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim o YouTube avisa você quando lançarmos um vídeo novo. Também aproveite aí, como eu sempre digo, o espaço dos comentários para colocar nomes de pessoas que você quer que a gente ore. E nós vamos orar por todos os nomes que estiverem aí, tá bem? E quando você receber um coraçãozinho aí na sua mensagem, isso significa sim que nós lemos e já pegamos os nomes para oração, tá bem? Olha a pergunta, inclusive é o título desse vídeo. O que fazer no pior momento da sua vida? Sabe aqueles piores momentos, no plural, né? Porque com o decorrer dos anos, vez ou outra, a gente se depara com momentos muito ruins. E um pode ser até pior do que o outro. Mas, infelizmente, esses momentos vêm. Por exemplo, numa situação sentimental, quando você termina um relacionamento de anos, que você pensava que estava tudo bem, e do nada, uma das partes termina, né? Parece que você fica sem chão. Quando alguém falece, alguém inesperadamente falece, né? Quando uma pessoa está enferma, sofrendo por meses, por anos, né? Então é menos traumático do que quando alguém que está saudável morre de repente, né? Quando um filho falece, por exemplo, como eu sempre digo, né? Os pais falecerem primeiro que os filhos é o natural da vida, porque os mais velhos partem primeiro, devem partir primeiro, né? Agora, quando um filho falece antes dos pais, né, isso quebra a ordem natural das coisas. Imagina o sofrimento de um pai, de uma mãe principalmente, quanto que uma pessoa sofre, não é? Ou então, quando a pessoa se encontra diante de uma situação financeira terrível, onde a pessoa tinha tudo e começa a perder rapidamente, ficando quase sem nada e muitas vezes perde tudo e ainda fica com dívida, não é verdade? Ou então quando a pessoa ela vai no médico e recebe um diagnóstico nada agradável, aquele diagnóstico tipo uma condenação à morte, vamos dizer assim, né? De doenças graves, terríveis e por aí afora vai. São muitas as situações difíceis e os piores momentos das nossas vidas. São muitos. Mas o que fazer? Porque Deus não nos deixou aqui nessa terra, gente, de mãos abanando. Deus não desampara a gente. Mesmo nos piores momentos, é bom que você entenda isso. O Senhor está conosco. Você é de Cristo? Você é uma pessoa que crê em Jesus Cristo como único Senhor da sua vida? Você acredita que sem Jesus você não entra no céu? Sem crer em Jesus como Salvador da sua vida, você não entra no céu? É o que a Bíblia fala. Aliás, é o que o próprio Senhor Jesus disse. Ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser, quer dizer, eu sou o único caminho por mim. Então, você crê nisso? Então você é de Cristo. Então há promessas na Bíblia onde Deus ele diz que jamais vai te desamparar. Jamais. Jamais. É impossível. É impossível Deus desamparar uma pessoa que aceitou a Jesus. Sabia disso? Ah, pastor, você pode falar, né? Imagina, Deus faz o que Ele quer. Se Ele quiser desamparar uma pessoa, Ele Não. Ele não pode. Eu sou uma mera criatura. Sou um filho de Deus porque aceitei Jesus, mas eu sou criatura do meu Senhor. Diante dele, realmente, eu não sou nada. Mas eu estou dizendo para você, sabe por quê?
garantindo para você que ele não te abandona, ele não pode abandonar uma pessoa que aceitou Jesus, porque foi ele mesmo que falou, não é ideia minha. Quando Deus fala alguma coisa na Bíblia, isso não volta atrás. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Olha a referência bíblica aí no livro de Números. A Bíblia fala, ou melhor dizendo, Deus diz que ele não quebra a aliança que ele fez com a gente e nem modifica o que os seus lábios proferiram. Está aqui a referência bíblica no livro de Salmos. Olha aí. Então, ele não pode abandonar. Ele tem poder para fazer, poderia fazer se quisesse. Acontece que ele se obriga, ele se limita pela sua própria palavra. Então, é garantia do Senhor que ele está sempre com você. Aí você vai perguntar, mas se ele está sempre comigo, pastor, por que eu estou sofrendo? Por que acontecem essas coisas? Por que ele não me ajuda? Né? Aí começa o festival de lamúria. O problema é a ignorância da gente. Por isso o título desse vídeo, o que fazer nos piores momentos da sua vida? O que fazer? O que eu tenho que fazer para ver Deus operar na minha vida? Porque se ele está presente e ele garantiu que está, se ele garantiu que jamais vai me abandonar nem desamparar, conforme a referência bíblica aqui de novo, olha aí, ó, tá vendo? O que eu tenho que fazer para que o Senhor me ajude nos piores momentos? Bom, então eu vou ler para você 3 passagens bíblicas, tá bom? Essas passagens dizem pra gente o que a gente fazer. Então, o que eu vou dizer para você que você tem que fazer no pior momento da sua vida, não é o pastor Alain, não é a ideia do pastor Alain, tá bom? Eu estou apenas repetindo para você o que Deus diz, porque até nisso ele nos ajuda, né? Até dizer o que fazer nos piores momentos, ele diz. Isso aqui é amor, tá vendo? Ele dá a direção. Agora, a prática é com você. É você que vai decidir se você vai fazer o que está escrito aqui ou não. Vamos lá. Primeira coisa, Salmo 23. Conhece muito bem, não é? Olha o que diz o versículo de número 4. Primeira coisa que você vai fazer no pior momento da sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tá entendendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha que nome feio, né? Vale já é um buraco, né? Uma baixada assim, né? Que tem 2 montes nas extremidades, né? É um fundo, né? Tem a sombra, tem escuridão, não bate luz. E morte quer dizer que o perigo ronda, né? O perigo está em derredor. Como a Bíblia fala, o diabo anda em derredor buscando a quem possa devorar, não é? Então, mesmo que eu esteja nessa situação, porque isso aqui é uma linguagem figurada, tá bom? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma linguagem figurada para representar o pior momento da nossa vida. O que ele diz que ele vai fazer quando tiver no pior momento da vida dele? E devemos fazer igual. Nada temerei. Não temerei. Não vou ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Primeira coisa é você não ter medo. Quem tem medo, sem querer, está desobedecendo a Deus. Porque Deus, por toda a Bíblia, ele fala: não temas, não temas, não temas, não temas porque sou contigo, não temas porque sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, te fortaleço com a minha mão poderosa. Tá bem? Então ele fala, não temerei. Então, primeira coisa, não tenha medo. Ai, pastor, mas eu não consigo não ter medo. Quando eu vejo, já estou me borrando, né? Você precisa aprender o seguinte. Davi, no caso que escreveu o Salmo 23, ele não tinha medo porque ele era um super-herói. Ele tinha uma certeza que Deus estava com ele, entendeu? Ele não tinha medo porque ele sabia que o Senhor estava com ele, entendeu? Você crê que o Senhor está com você? Porque a Bíblia fala que Ele está, como eu já citei para você nessas passagens. Gente, Ele está com você. Acredita nisso. Não tenha medo de nada, nem de doença, nem da morte, nem de perigos, nem de situações financeiras, de nada, 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 nada. Não tenha medo. Primeira coisa, não tenha medo, tá? Porque foi por causa do medo que o Jó teve uma destruição na sua vida.
depois ele se arrependeu, se acertou com Deus, né? Deus reverteu o cativeiro dele. Mas foi por causa do medo que o diabo entrou na vida do Jó. Não foi porque Deus quis não, viu? Não foi porque Deus provou Jó não, tá bom? Foi por causa do medo. Então não tenha medo, tá bom? Segunda passagem bíblica que eu vou ler para você, que você tem que fazer. Então, não ter medo é da sua parte, tá bom? Deus proteger a gente da parte dele. Agora, para que isso possa acontecer no pior momento da sua vida, primeira coisa, não tenha medo. Segunda coisa, livro do profeta Abacuque. Olha aí, olha o que ele diz. Glória a Deus. Aqui está a direção do Senhor para a gente. Capítulo 3, versículo de número 17. Olha o que o Abacuque diz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, roubadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, quer dizer, apesar disso tudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus, meu amigo e amiga. Isso aqui é revelação pura do Espírito Santo para a gente. Revelação do que a gente deve fazer no pior momento da nossa vida. A primeira coisa eu já falei, Salmo 23, versículo 4, não ter medo. Segunda coisa, Abacuque 3, 17 e 18. Não perca a sua alegria no Senhor, mesmo que você perca tudo. Eu estou falando aqui num caso muito extremo, né? Mesmo diante das piores situações, não perca a sua alegria, porque o que realmente importa para você, você tem que aprender isso. O que mais importa para você é a presença de Deus na sua vida, não são coisas materiais. Quando você fica triste, muito triste, porque perde coisas materiais, e você se entristece, é porque você, na verdade, está fazendo das coisas materiais o seu Deus. Deus quer que você prospere. Deus não impede que você fique rico ou queira. Deus, ele não quer que você fique na miséria. Ele quer que você prospere. Mas se numa eventualidade da vida aí acontecer de você perder coisas, não é para você ficar desabado, desanimado, né? Como o Abacuque fala, mesmo que ele perca tudo, mesmo que a terra não dê fruto, mesmo que ele se veja numa situação de fome extrema, ele fala assim, ó, todavia, apesar disso, eu me alegro. Olha o tempo verbal que ele usa, presente. Ele não fala, eu me alegrava no Senhor. Ou ele diz, um dia eu me alegrarei. Não, ele fala, eu me alegro a todo momento, na riqueza, na pobreza. Na saúde, na doença, eu me alegro no Senhor. Que nem casamento, né? Estamos juntos porque deve ver em qualquer circunstâncias. Não é verdade? Em quaisquer circunstâncias, não é? Eu me alegro no Senhor, seja numa situação de prosperidade ou de adversidade. Eu me alegro no Senhor. Falem bem ou falem mal de mim, eu me alegro no Senhor. Estão me perseguindo ou estão puxando o meu saco? Eu me alegro no Senhor. É o Senhor o motivo da minha alegria. É o Senhor na minha vida. E o Senhor está na tua vida. Viu? Deus está na tua vida desde o primeiro momento em que você com a sua boca disse Senhor Jesus. Desde aquele bendito dia que você se converteu a Cristo, que você aceitou Jesus, o Senhor está na tua vida e desde lá Ele não te abandonou, tá bom? Então, o que fazer no pior momento da sua vida? Primeiro, não tenha medo. Segundo, não perca a tua alegria no Senhor. Não perca, não perca, não perca, não deixa o diabo te enganar. O marido largou, a esposa largou, o filho foi embora, não sei o que tem. Não perca a alegria no Senhor. É você e o Senhor. Você tem que viver dependente do Senhor, não das pessoas ao seu redor, por mais que você as ame, entendeu? Não idolatra as pessoas, não. Ame, mas não idolatre. Porque pessoas vão e vêm de nossas vidas. Vêm porque conhecemos pessoas, filhos nascem, não é? Pessoas vão quando alguém morre, quando alguém se separa da gente, né? Então não idolatre pessoas, por favor, tá bem? Adore somente a Deus. E o motivo da sua alegria é Deus. Não perca a sua alegria. Terceira coisa que você vai fazer no pior momento da sua vida para você reverter a situação. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, onde Paulo e Silas estavam no pior momento daquela situação da vida deles.
onde eles, por pregarem o evangelho, foram presos injustamente, foram açoitados, bateram neles com varas, né? Machucaram as costas deles com vergonha, deixaram vergonhas, né? Porque apanharam com varas. Colocaram eles dentro de uma cela subterrânea, úmida, fétida, né? Fedorenta, onde o pessoal fazia ali o número 1 e o número 2 sentado no chão mesmo. Imagina a porquice, o fedor, né? Imagina o lixo que estava ali. Né? Colocaram eles com os pés amarrados nos troncos e vai saber o que ia acontecer no dia seguinte. Acontece que a Bíblia diz, repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo de número 25, no pior momento, porque olha o que a Bíblia fala. Por volta da meia-noite, quer dizer, o momento mais escuro, era literal isso aqui, tá bom? Mas também simbolicamente representa o momento mais tenebroso, mais escuro da nossa vida, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Quer dizer, o que Paulo e seu companheiro Silas, os dois presos ali, injustamente apanharam, possivelmente iam morrer no dia seguinte, o que eles fizeram? No pior momento, choravam, murmuravam, reclamavam da vida, acusavam um ao outro? Não! Diz a Bíblia, eles oravam e cantavam. Olha o verbo, oravam e cantavam, quer dizer, constantemente não pararam de fazer isso daí. A partir da meia-noite eles estavam lá orando a Deus e cantando louvores, quer dizer, não estavam orando chorando, né? Porque tem gente que quando vai orar, não ora, chora, né? Mas não no sentido de emoção, de estar na presença de Deus, não, chora porque de tanto reclamar, né? E chora porque está sofrendo, e chora porque falou mal, e chora porque foram injustos, aquela murmuração, não é nenhuma oração, é uma murmuração. Eles não, oravam e cantavam louvores, louvavam a Deus. Geralmente, quando uma pessoa não é espiritual, ela tem vontade de chorar durante a luta e não de louvar, né? Aliás, tem pessoas que nem vontade de chorar, tem vontade de ficar quieto, calado, né? É uma espécie de depressão, mas acontece que Paulo aqui não. No pior momento, oravam e cantavam. Sabe o que aconteceu? Um terremoto veio, sacudiu a prisão, as correntes saíram dos pés deles, as portas da cela se abriram, o carcereiro se converteu, o próprio carcereiro cuidou das feridas deles, de Paulo e Silas, e no dia seguinte as autoridades foram lá pedir perdão para eles e foram embora em paz. É isso. 3 coisas que você tem que fazer. Você viu, né? Primeiro, não ter medo. Segundo, se alegre no Senhor sempre, em qualquer circunstância. Não é só para alegar no Senhor quando tudo vai bem, não. É quando tudo vai mal também. Se alegra de coração. E terceiro, ore e louve. Louve, não perca seu tempo reclamando da vida, não perca seu tempo, isso aí é sugestão de Satanás para você reclamar. Louve, começa a louvar, quando tudo parecer perdido, glória a Deus, aleluia, canta um louvor de vitória, é isso, e mantenha-se assim, o próprio poder de Deus vem, vira o cativeiro, transforma a situação e deixa você abençoado. E aí, meu filho, vai praticar isso? Ai, que palavra bonita. Não adianta achar a palavra bonita se você não pratica. Se você não praticar, não valeu nada. Mas se você praticar, não é o pastor Alan que vai te recompensar, não. É o próprio Deus que vai fazer maravilhas na tua vida. E o pior momento da sua vida vai ser aquele momento onde você vai poder testemunhar para os outros. Passei por isso. Mas porque eu segui a direção que Deus me deu na palavra, não ter medo, não perder a alegria nunca, me alegrar cada vez mais e orar e louvar ao Senhor sempre, Deus virou o cativeiro, Deus operou milagre, glória a Deus, e saí muito mais fortalecido dessa situação. Amém? Vamos falar com Deus? Quer pegar um copo com água? Coloca o copo com água aí se você quiser. Se não quiser, vamos orar assim mesmo. Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado pela tua direção. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos auxilia, é aquele que não nos abandona, não nos deixa, e o Senhor pode operar tantos milagres em nossas vidas, Pai, porque o Senhor está presente. Ajuda, Pai, essa pessoa a entender essa palavra que foi ministrada nesta manhã. Ajuda, Pai, essa pessoa a compreender que ela não pode ter medo, ela não pode deixar o medo tomar conta dela, porque o Senhor está presente. Ora, se o Senhor está presente, para que ter medo?
já que o Senhor nos protege, nos dá provisão, nos auxilia, nos ajuda. Então, Pai, ajuda essa pessoa a perder o medo, esse medo que está no coração dessa pessoa. Pai, arranca totalmente. Deixa o coração dessa pessoa, Pai, com a segurança da Tua presença. Também, Pai, ajuda essa pessoa a se alegrar. Ela tem se entristecido muito por coisas dessa vida e tem feito mal para ela. Tem feito mal, Pai, para a mente dela, para a família dela, inclusive, porque a tristeza dela deixa os familiares preocupados. Então, Pai, que a alegria do Teu Espírito Santo se manifeste no coração dessa mulher que ora comigo, deste homem que ora comigo e deste jovem que ora comigo. Pai amado, Pai santo, também te peço, Senhor, coloca no coração dessa pessoa a inspiração para que ela comece a orar e a louvar ao Senhor. Não mais a chorar e nem a murmurar, mas louvar ao Senhor. Cantar louvores a Ti, Pai, te agradecer, te exaltar, te enaltecer. Pai, faz essa pessoa entender que se ela praticar isso, eu sei que o Senhor já está ajudando essa pessoa a fazer isso, porque nós não fazemos nada sem a Tua ajuda, Pai. Então ajuda essa pessoa a não ter medo, a não perder a alegria e também a orar e a louvar ao Senhor. E Pai, desde já te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Estamos fazendo isso agora, Senhor, te louvando. Louvado seja o Teu nome. Graças te damos, Pai, pela Tua presença, pelo Teu auxílio, pelos Teus milagres. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nossa vida. Pai, estende a Tua mão agora para arrancar a doença que está no corpo dessa pessoa. A endometriose seja amaldiçoada agora e começa a secar e a desaparecer desse organismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal que tiver no sistema ginecológico dessa mulher desapareça agora. E todo mal que tiver no sistema reprodutivo desse homem saia agora. A impotência seja quebrada agora em nome de Jesus. Sai desse homem agora. A infertilidade também sai em nome do Senhor Jesus. Pai, fortalece essa pessoa que está fraca, desanimada, abatida. Pai, que o Teu Espírito Santo enche o coração dela com a Tua presença. Que essa pessoa tenha no seu coração essa palavra que ela ouviu hoje, que o Senhor está presente na vida dela e por isso que ela pode vencer qualquer situação. Pai Santo, Pai amado, protege e guarda essa família, dá o suprimento material, abençoa, Pai, essa casa. Meu Pai, dá uma solução para esse casamento, liberta os filhos das drogas e, Pai, abençoa esse copo com água, o qual recebemos de Tuas mãos, abençoado pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, meu amigo e amiga. Acabamos de orar, beba da água se você colocou. Se você não colocou, simplesmente dê graças ao Senhor. Ouça essa palavra, copia o link, tá? Copia o link aí, tem 2 quadradinhos um em cima do outro aí embaixo aí, copiar link, né? Copia e envia para as pessoas que você sabe que estão precisando ouvir essa palavra e vai fazer muito bem para elas. Uma palavra de Deus bem colocada na hora certa é melhor do que qualquer remédio químico, é melhor do que qualquer terapia, é melhor do que qualquer coisa humana, é divino. Né? E porque é divino, faz o impossível acontecer, tá bem? Deus te abençoe grandemente, tenha um excelente dia e até a próxima!